Olá a todos, muito bem-vindos. Hoje continuaremos então com o assunto aqui de arquitetura de computadores. Vamos passar um pouco sobre o que a gente tinha, né, falado na aula passada, né? Então, na aula passada nós tratamos do assunto, que nós demos o nome aqui de notação posicional. Notação posicional, ele é a base para que a gente possa fazer os trabalhos de conversões e aritmética não decimal, né? Então, o que significa de fato a notação posicional? Significa dizer, dado um sistema de numeração, no nosso caso aqui vamos pegar sistema de numeração decimal. Ele é decimal porque você tem números de 0 até 9. Se você contar isso daqui, você tem 10 números possíveis. Ok? Então você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o número 8 e o 9. Ok? Quando você vai para um outro sistema, né, de numeração, por exemplo, como o octal. O octal ele se chama octal porque trabalha com octetos e ele vai de 0 a 7. Então aqui nós teríamos 8 possíveis números. Então quais são esses? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, estou passando aqui demais, eu estou andando aqui. E7. Então, se você contar isso daqui, ele tem 8 números. O número solto, por si só, ele não tem nenhuma outra propriedade, ele é apenas um valor absoluto. Então, se eu olho para um número qualquer, sei lá, o 7, beleza? Não tem nada que a gente possa falar desse número aqui. Ele é 7, vale 7, é 7. Não tem outras propriedades, né? Beleza, mas a partir do momento que eu tenho várias posições, né? Se eu olhar para esse cara aqui, agora dando nomes corretos, né? Em vez de eu olhar para o algarismo 7, eu olho para o algarismo 7, é o valor absoluto, 7. Ok? Não tem outra propriedade. Mas se eu olhar para esse cara, dado a posição que ele está dentro de um número, então esse cara ele tem um peso. Se ele estiver aqui na primeira posição, ok? Eu digo que ele tem unidades. Se ele estiver na segunda posição, eu digo que esse 7 ele tem dezenas. E sempre, né, da direita para a esquerda. Ok? Se eu te disser que ele está na terceira, então esse cara ele tem o quê? Ele tem centenas. O que isso significa? Significa que se ele estiver sozinho aqui, são 7 unidades. Se ele estiver na segunda opções, na segunda casa, o algarismo estiver na segunda casa, na segunda posição, ele tem 7 dezenas, então seria 70, né? Então aqui ele está no campo da dezena. Se ele tiver na terceira casa, seria 700, por exemplo, ok? Então aqui ele está no campo da centenas. Observe que o algarismo em si, ele é o mesmo, né? Isso daqui é o algarismo 7, aqui ele também é o algarismo 7 e aqui também é o algarismo 7. O que que muda? O que que muda aqui? Muda que, nesse caso aqui, muda a posição que ele se encontra, né, relativa ao número. Isso é importante a gente entender isso aqui, porque vai ser nessa base aqui da posição que o algarismo esteja dentro do número, que é a notação posicional, a gente vai conseguir fazer alguns trabalhos em cima, né, disso daqui e saber contar em outras bases que não seja apenas a base decimal, ok? E na decimal a gente já faz de cabeça. Se eu perguntar para você, que número é esse? 7. Que número é esse? 70. Que número é esse? 700. Você sabe. Nós aprendemos, né? Fomos condicionados desde criança
né? Lá na escola, a trabalhar com álgebra, os primeiros números que a gente aprende e tal. Então, isso é natural. Agora, se eu perguntar para você que número é esse daqui na base 8, não é 70, entendeu? Ele tem um outro valor. Na base 7 não é 700, porque aqui são 700 centenas. Mas quando eu estou trabalhando na base 8, esse 7 aqui não está valendo 100 nessa posição, está valendo bem menos. Então, qual que seria esse valor? Esse valor seria a aplicação da notação posicional. Então, o que que é a notação posicional? Primeiro, ela é a forma mais empregada, entendeu? De representação numérica. Sempre vamos utilizar dessa forma aqui, ok? Nela, os algarismos, né, de 0 a qualquer valor que você possa utilizar, eles assumem valores diferentes dependendo da posição que ele se encontra relativa ao número. Ok? Isso é notação posicional. Partindo desse pressuposto, estou aqui contextualizando a aula anterior, então se eu falar para você que nós estamos na base octal, e eu falo para você assim, 737, na base 8, ok? Esse cara aqui, ok? Ele indica qual que é a base, qual que é a base que nós estamos o quê? Trabalhando. A gente não fala nada na base 10, porque a base 10 ela é o quê? Ela é padrão, né? Se a base 10 ela é padrão, a gente não precisa representar. Na nossa disciplina aqui é necessário fazer essa representação dele sendo na base 10, porque este 737 ele existe na base 8, mas ele também existe na base 10. 737 na base 10. Mas ele não existe na base 6. Por que que ele não existe na base 6? Porque na base 6 você tem ele de 0 a 5. Não existe o algarismo aqui, ó, não existe aqui o algarismo 6, não existe o 7, não existe o 8, não existe o 9. Esses símbolos aqui, ó, eles não existem na base 6. Ok? Então, na base 6, esse número aqui ele não existe. Então, por isso que eu tenho que indicar qual que é a base. Porque aí eu sei exatamente do que a gente está tratando. Beleza, partindo desse ponto de vista, se eu tenho 7 na primeira posição, são 7 unidades. Se eu tenho 3 na segunda posição, são 3 dezenas. Isso é representação decimal. Se eu tenho 7 aqui na terceira posição, então agora esse cara são 7 o quê? Centenas. Partindo desse pressuposto, dessa forma de pensar, que nós vamos fazer a conta agora de quanto que seria esse valor referente, né, se eu tivesse que fazer uma conversão para a base 10. Então vamos lá, como que seria? Então eu teria, né, a fórmula. Eu tenho o algarismo vezes a base atual dele, vezes a posição da notação posicional dele. Vezes a notação posicional dele. Ok? Então, aqui vezes n. Vamos colocar assim. Então, vamos converter isso daqui. O primeiro número, esse daqui, certo? É 7. Vezes. Qual que é a base que ele está? 8. Qual que é a posição que ele está? Posição 0. Mais. Qual que é o segundo número? 3. Vezes. Qual que é a base que você está? 8. Qual que é a posição desse 3 aqui em referência ao número? Ele está na segunda posição, né? Então, é elevado aqui a 1, porque a gente começou da posição 0. Mais 7. Qual que é a base que nós estamos? Base 8. Elevado ao quadrado. Então, essa seria o nosso valor. Então, todo número elevado a 0 é 1. 7 vezes 1, 7. Mais todo número elevado a 1 é ele mesmo. 8 elevado a 1, 8. 3 vezes 8, 24. Mais 8 ao quadrado, 64. Certinho? 64 vezes 7. Vou fazer a conta aqui rapidinho. Então, 7 vezes 64. 448. Então, eu tenho aqui 448. Se eu somar 448 mais 24 mais 7, eu tenho que esse número, então, seria 479 na base 10.
Então, o número 737 na base 8, ele pode ser escrito como 479 na base 10. Essa é a principal conversão, né? Porque aí você pode converter um número de qualquer base para a base 10 aplicando essa metodologia aqui. Ok? A metodologia, né, que você utiliza a notação posicional, né, como critério para poder fazer a nossa conversão. Ok? Então, existem outras bases de numeração. Essas outras bases de numeração, elas, né, a base 2, a base 5, a base 8, sempre que você tiver uma base qualquer, sei lá, a base 7, então o número vai de 0 a 6. Base 2, então o número vai de 0 a 1. Base 4, o número vai de 0 a 3. Certo? Base, sei lá, base 9, ele vai de 0 a 8. Ok? Observe, ele sempre vai com um número, com esse número da base, menos 1. Porque a gente começa com 0, entendeu? Então você acaba perdendo o número do 0. Então essas aqui são as outras bases que nós possuímos dentro da nossa sistema de numeração. Então se eu tiver o número binário 10, 1, 1 na base 2, e eu quero saber qual que é a representação desse cara na base 10. Como é que eu faço? Eu pego esse primeiro 1 aqui, ó. Ok? Esse 1 aqui. Vou pegar esse 1 vezes 2 elevado a 0, mais o segundo 1 aqui, ó. 1 vezes 2 elevado, né? Esse 2 aqui elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, certinho? Mais 1 vezes 2 elevado à terceira. 1 vezes 2 elevado à terceira. Então, 2 elevado a 0 todo número elevado a 0 é 1, né? Não é isso? Então, vai lá. Então, 1 vezes 1, 1. Mais 2 elevado a 1, 2. Vezes 1, 2. Mais 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. Ok? Mais 2 à terceira, 8. 8 vezes 1, 8. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11. Então, esse número aqui é o número 11 na base decimal. Ok? Então, esse é o nosso sistema de numeração de maneira básica. Isso daqui é o que nós temos como forma de estarmos trabalhando. E aí, existe números acima de 9, né? Então, existe aqui os números hexadecimais, que é interessante a gente saber, que são os números que estão na base 16. Então, você tem aqui 16 números, de 0 a 15. Ok? Então, como que seria esse sistema de numeração de 0 a 15? Você teria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Como não tem como a gente colocar 10, ficaria estranho, né? 10, 11, 12. Imagina se você tem um número assim, ó. 10, 11, 3. Tá, esse aqui é um número que está em hexadecimal. Beleza. Como é que você faz? Como é que você vai fazer essa conta aqui? Como é que você vai fazer essa conta? Esse daqui é 13 ou é o 3 e o 1 separado? Isso daqui é 11 ou é 1, 1? Isso daqui é 10 ou é 0, 1? Ou isso daqui é 101? Entendeu? Então a gente não sabe fazer essa conta. Por isso que nós vamos substituir esses números por letra. Então nós teríamos aqui, né, no lugar do 10, nós vamos ter a letra A. Na verdade não é nem letra, viu, pessoal? Vou até me expressar melhor aqui para vocês também não confundirem. O caractere A, o símbolo A, nós estamos acostumados, ok? Então, nós teríamos aqui A, ok? Nós teríamos aqui B, C, D, E, ok? E F. Onde nós temos aqui o A seria o 10. Cadê? Coloquei em cima do cara errado, né? O A seria o 10, o B seria o 11,
o C o 12, o D o 13, o E o 14 e o F o 15. Então, se eu tivesse um número assim, ó, 10, 11, entendeu? 3 na base 16, eu posso trocar, né, esses números. Então, em vez de ser 13 aqui, eu vou falar que é C. Em vez de ser 10 aqui, eu vou dizer que é A. Então, ficaria o número A1C3 na base 16. Então, agora eu não confundo. Se eu olhar para esse daqui sem um contexto, você não sabe me dizer que número que é esse daqui, ó. Ok? Agora, se você olhar no contexto do hexadecimal, você sabe. Então, essa é a vantagem. E como é que eu vou transformar esse cara aqui, então, numa, numa numeração decimal? Como é que eu converto esse cara aqui, então, na base 10? Então, eu vou pegar a primeira casa, 3 vezes 16 elevado a zero, mais, não é isso? O C, né? O C é 12, ó. 12 vezes 16 elevado a 1, mais 1 vezes 16 elevado a 2, mais o A é quanto? O A é aqui, ó, 10, mais 10 vezes 16 elevado a 3. Se você multiplicar e somar isso daqui, você vai chegar, entendeu? Num número que seria um número na base 10. Basta você executar essa conta. Ok? Então seria bem tranquilo de estarmos trabalhando. Ok? E aí, nós podemos então montar uma tabela. Nós podemos então montar uma tabela e essa tabela ela serve para a gente poder tá trabalhando com algumas conversões mais rápidas. Ok? Então, vou colocar essa tabela aqui em roxo. Então, vamos colocar aqui uma tabela de conversão. Que tabela que é essa? Eu vou ter um número. Eu vou ter um número aqui na base 2. Eu tenho um número aqui na base 2, ok? Eu pirei que vai arrastar o trem direto pra casa. Moço, melhor do mundo. Vou, vou colocar aqui na base 8. Vou colocar aqui a base 10 e vou colocar aqui a base 16. Então, vamos seguir aqui. Então, vou ter um número aqui 0, ok? Número 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ok? 1. Isso aqui é uma tabela que eu estou criando para vocês, para facilitar a conversão, ok? Estou fazendo aqui. Opa. 1101. Beleza. Então, essa seria o do número 1. O 8 é mais tranquilo, né? Então, você vai lá. O primeiro número é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? 7. Aí não existe o 8. Se não existe o 8, o próximo número é 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não existe o 8, né? O 18, né? Então, se não existe o 18, o próximo é o 20. 20, 21. Aqui o hexadecimal. Opa, começar no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, ok? F, agora que vem o 10. 10, 11. E aí, no decimal, a gente já está acostumado, né? Nós trabalhamos com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, como não existe o 10, você coloca o 0 aqui e pega mais uma casa. Então, fica 0, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Você vai completando com 1 aqui, né? É o que a gente está acostumado a somar. 14, 15, 16, 17, por exemplo. Então, essa aqui é uma tabela que nós utilizaremos para poder fazer algumas conversões de maneira mais prática, ok? Tá, agora o que vocês têm que tomar cuidado? Na forma de fazer essas conversões, ok? Porque existe a posição do número, né, do algarismo relativo ao número. Então, você não pode sair substituindo os números do jeito que você quiser, entendeu? Então, você tem que fazer a substituição do número de maneira que ele esteja ocupando a mesma quantidade de casas necessárias para ele poder estar trabalhando. Então, mais para frente, a gente vai explicando para vocês como que poderíamos fazer essas conversões. Então, por isso que agora, né, então, dá uma observada nessa tela, dá uma printada aí com o celular de vocês, dá uma copiada aí, e agora observa, porque na nossa próxima conversão, né, nós vamos utilizar bastante essa tabela aí. Só que agora vai facilitar, observa, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, conversão. Nós vamos aprender a fazer conversões de base, ok? Então, a primeira conversão de base que nós vamos fazer vai ser entre as bases 2 e 8, binário e octal. Então, beleza. Então, a gente tem uma situação aqui bem tranquila. Observa. Como o 8 pode ser escrito, entendeu? Matematicamente, como 2 elevado à terceira, né? 2 à terceira é 8, certo? Então, aqui nós temos na base 8, aqui nós temos na base binária. Então, eu posso converter facilmente qualquer situação de números se eu pegar aquela conversão e agrupar os números de 3 em 3 casas. Lembra que eu falei que tem que pegar a quantidade certa de casas lá dentro, porque senão você perde a notação posicional? Então, eu vou pegar aqui de 3 em 3. Então, observe a seguinte situação. Eu tenho um número binário, tá? Vou fazer aqui de maneira bem simples, um exemplo para vocês. Esse número aqui, deixa eu escrever aqui. Vou escrever aqui, ó. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Tá em binário. Como que eu posso converter esse cara em octal? Estou convertendo entre 2 e 8. Então, eu posso vir aqui e separar esse cara em números de 3 em 3, o quê? Posições. Então, eu vou separar aqui. Qual que é o primeiro número que eu tenho aqui? Esse primeiro aqui. 1, 1, 1. Qual que é o segundo? Que eu tenho aqui. 0, 1, 0. Qual que seria o terceiro número que eu tenho aqui? 1, 1, 1. Então, eu vou pegar e vou procurar essa sequência de números naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Então, 3 uns. Então, eu vou vir aqui nessa tabela aqui, vou procurar 3 uns. Tá aqui. Qual que é o valor desses 3 uns aqui na sequência? Na base 8. É 7. Então, eu vou vir aqui e vou escrever aqui 7. Ok? Como eu estou convertendo para a base decimal, aqui, ó, aqui não pode ser maior que 7. Porque se for maior que 7, está errado. Porque eu estou na base octal, a octal vai de 0 a 7. Beleza. O segundo número é 0,10. Então, eu vou vir aqui e vou procurar aqui, ó. Vou completar com 0 aqui para vocês. 0,10 é esse número aqui. Qual que é o valor dele na base 8? 2. Então, vou vir aqui e vou trocar por 2. E o próximo número é 3 uns de novo. Vou vir aqui e vou procurar esse cara aqui na tabela. 3 uns estão aqui.
e o seu número equivalente lá na base 8 está aqui no valor como sendo 7. Então, vou vir aqui e vou colocar o 7. Então, resumindo, esse número aqui é o 7, esse número aqui em binário é o 2, esse número aqui de binário para octal é o 7. Então, se eu converter esse número aqui, ficaria 7, 2, 7 na base 8. Então, essa seria a nossa conversão. Ok? Por quê? Porque 2 elevado à terceira é 8. Então, você pode agrupar os números de 3 em 3. Se você agrupar de 2 em 2, se você agrupar 4 em 4, não está certo. Tem que ser de 3 em 3, porque 2 elevado à terceira é 8. Ok? Então, acontece que eu vou ter essa situação aqui. Então, agora, observe o segundo detalhe. Eu vou pegar um número qualquer. 5, 3... Pega outro número aqui para a gente brincar lá. 5, 3... 5, 3... 5, 3, 2, ok? Na base 8, e eu quero converter, então, agora o contrário, para a base binária. Como que seria? Eu vou vir aqui, ok? E vou pegar essa primeira casa aqui e vou escrever ele com 3 posições. Vou pegar essa segunda casa aqui e vou escrever ele com 3 posições. Vou pegar essa terceira casa aqui e vou escrever também com 3 posições. Tem que ser assim. Se fizer de outra forma, vai dar errado. Ok? Então, vamos pegar o número 2 em octal e olhar na tabela. O número 2 em octal está aqui. Ok? Para eu escrever ele em 3 casas, é esse número aqui. Certo? Então, vai ser 0,10. Então, eu vou vir aqui e vou escrever na casa aqui 0,10. Agora, eu vou pegar o número 3. O número 3 que está aqui, ele é 0,11. Não esqueça do zero, tá? Não esqueça do zero, tem que ter. Então, aqui vai ser 0,11. E agora eu vou pegar o número 5. O número 5, né, que está aqui, ele, escrito em binário, é 101. Então, vou vir aqui e vou escrever, né, na última posição aqui. 101. Então, agora basta eu juntar. Esse cara aqui, ó, é o 0,10. Esse terceiro aqui não é o 0,11? 0,11. E o primeiro aqui é o 101. Então, qual que seria esse número aqui? Seria 101, 011, 010. Esse seria o número convertido de octal para o número binário. Ok? Então, diante desse ponto de vista, nós podemos fazer alguns exercícios de conversão, né? E eu vou deixar a tarefa aqui para a gente poder exercitar. Ok? Muito obrigado e até a próxima conversão.